esse país vai mudar. Meus irmãos, eu chego a ter vontade de chorar com esse dia, com esse país respirando a Cristo. Eu me emociono quando as vidas desse país, na maioria, se dobrarem aos pés de Cristo. Você consegue se emocionar com isso? Você consegue ver a diferença e a grandeza disso? Você tem a dimensão do que isso significa? Esse Brasil, com maioria evangélico, precisa de você anunciando a palavra. Se você anunciar a palavra, não será em 2032, será antes. Você anunciando a palavra pelo poder do Espírito, será antes. Anuncie com sabedoria, anuncie com vigor. Esse país vai mudar. Amém? Amém, amém, meus irmãos. O Espírito Santo tem que ser essa força motriz, tem que ser esse companheiro permanente, tem que ser a pessoa da Trindade que vai te acompanhar no dia a dia e vai te fazer ver coisas que só quem vê pelo Espírito vê. O ministro da Corte Maior, André Mendonça, indicado ao cargo pelo ex-presidente, participou de um culto evangélico e fez uma pregação que emocionou os fiéis. Durante a mensagem, ele falou sobre o que, segundo ele, vai acontecer no Brasil nos próximos anos. Com a voz embargada e lágrimas nos olhos, o ministro afirmou que até 2034, os evangélicos serão maioria no país. Ele também fez um apelo: que os cristãos deem bom exemplo e ajudem a proclamar a palavra de Deus por toda a nação. O Espírito Santo tem que ser essa força motriz, tem que ser esse companheiro permanente, tem que ser a pessoa da Trindade que vai te acompanhar no dia a dia e vai te fazer ver coisas que só quem vê pelo Espírito vê. Me impressiona essa igreja, reverendo Arival, porque ela faz coisas impossíveis. É obra daqui, é televisão dali, é poço furando acolá. E acho que se for contar antes, pelo poder da racionalidade humana, não fecha. Meu irmão e minha irmã, faça isso na sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, verso de número 24, era o que acontecia com eles. Eu não vou poder passar muito nos textos, mas está tudo lá. Está tudo nesse texto aqui. Porque nós temos Santa Ceia e eu tenho que terminar o sermão mais ou menos no horário para o reverendo Arivão. Mas seja cheio do Espírito Santo. Eles eram repletos do Espírito. Quinto lugar, o crente é batizado no Espírito Santo. Está lá no verso 16 de capítulo 11 de Atos. Você não foi batizado só com água. Deixa eu te dizer uma coisa, você foi batizado no Espírito Santo. Entenda isso. Peça para Deus que esse batismo que você recebeu te potencialize cada vez mais numa relação de amizade com o Espírito Santo de Deus. Em sexto lugar, o crente passa por tribulações. Está lá no verso de número 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação. Veja, no momento que eles estavam sendo reconhecidos como cristãos, eles estavam passando por tribulação. Essas provas, esses testes virão sobre nós. Por vezes
nos farão tornar dispersos, nos farão buscar outras alternativas. Veja, momentos de provas na vida da gente, esteja atento, são momentos talvez que Deus queira fazer uma guinada na sua vida. Não é o momento da queda, é o momento de uma nova oportunidade. Entenda isso. O momento da tribulação é o momento que você vai crescer. Diz no verso 28 do capítulo 11, que a tribulação veio inclusive na forma de fome. E que ali eles compartilhavam. Portanto, bem-aventurado quando vos perseguirem. Bem-aventurado seja você quando vos injuriarem. Bem-aventurado seja você quando vos rejeitarem. Meu irmão e minha irmã, como é bom, por causa de Cristo, você não ser do grupo do que não é de Cristo. Eu me lembro de John Knox, e conversando até outro dia com o reverendo Arival, e lendo a biografia dele, ele dizendo: meu irmão e minha irmã, a partir de John Knox, se você estiver sozinho, mas estiver com Deus, você será a maioria. Passe sozinho, se for o caso, pela tribulação, desde que com Deus. Agora, cuidado, se você estiver em outros caminhos, cheio de festa, cheio de amizades, cheio de companheiros, mas sem Deus. Porque sem Deus, ainda que todo mundo esteja com você, você está só. Não tenha medo de passar sozinho pela tribulação, se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Em sétimo lugar, o crente é aquele que anuncia a palavra. Está lá nos versos 19 e 20. E eu não estou anunciando a palavra. Meu irmão e minha irmã, esse Brasil, com maioria evangélica, precisa de você anunciando a palavra. Se você anunciar a palavra, não será em 2032, será antes. Você anunciando a palavra pelo poder do Espírito, será antes. Anuncie com sabedoria, anuncie com vigor. Verso 26 diz que eles anunciavam a uma grande multidão. Olha que beleza essa tecnologia. Você às vezes está fora do país ouvindo a palavra de Deus aqui. Num culto como esse, somos alguns milhares aqui e outros milhares pela internet. Propaguemos a palavra. Dê testemunho através da palavra. Mas não só, em oitavo lugar, o crente dá testemunho de vida, de comportamento. Verso de número 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos dos que estavam na igreja em Jerusalém. Quais têm sido as notícias sobre o seu comportamento? O que as pessoas veem de Cristo em você? No seu trabalho, na sua casa, no trânsito, onde quer que você esteja. Não adianta falar com a boca, se não se fala com a vida. Diz um grande pregador, que o que nós fazemos fala tão alto, que as pessoas não conseguem ouvir o que nós falamos. Fale com a palavra, mas fale com a vida. Dê testemunho do que é ser crente, do que é ser cristão.
Nono, o crente é amado por Deus. Versos 21 diz que a mão do Senhor estava com eles. Verso 23 diz que a graça de Deus era vista por eles. Décimo lugar, o crente é perseverante. Está lá no verso de número 23, que eles perseveravam, eles permaneciam com firmeza de coração nos caminhos do Senhor, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das tribulações. 11º lugar, o crente é solidário. O crente não é mesquinho. Eu não conheço crente que é pão duro. Cá entre nós. O crente não ganha dinheiro só para ele. Tudo que Deus põe na mão do crente é para abençoar a vida das pessoas. Onde está escrito isso? Está lá nos versos 25 e 26 de Atos 11, que os discípulos, diante da fome, cada um conforme as suas posses, socorriam aos irmãos. O crente é solidário. O crente é caridoso. E por fim, pode parecer besteira, mas o crente vai à igreja. Às vezes eu ouço gente dizendo, não, eu sou cristão, eu sou crente, mas não vou na igreja. O crente vai à igreja. Não é só pela internet não, também pela internet, mas tem que vir aqui. Mas onde está isso, pastor? Está lá no verso 26. E por todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinavam a uma numerosa multidão. Não era de vez em quando na igreja, é o ano todo. Então, o crente tem que estar na igreja. Crente fora da igreja é igual estudante fora da escola. Deu para entender? Você não fala para o seu filho, vai estudar, e deixa ele em casa. Você leva ele na escola. Então você que é pai, você que é mãe, traz teu filho para a igreja. E vem para a igreja. E busque a palavra. E busque o Espírito. E busque a Deus. E anuncie o Evangelho. E viva o Evangelho. Seja solidário, seja generoso. Tenha uma vida com Deus. Crente é aquele que vive com Deus, para Deus e para a glória de Deus. Meus irmãos, o que significará sermos reconhecidos como a maioria no Brasil? Como é que você vai responder a isso? Como eu e você respondemos a isso? Deve significar, e aqui eu concluo, que a partir do nosso caráter, da nossa marca, do nosso comportamento, da nossa mudança, do nosso padrão de vida, do nosso modelo, da nossa imitação a Cristo, esse país vai mudar. Amém? Amém? Amém, meus irmãos. Meus irmãos, eu chego a ter vontade de chorar com esse dia. Com esse país respirando a Cristo. Eu me emociono quando as vidas desse país, na maioria, se dobrarem aos pés de Cristo. Você consegue se emocionar com isso? Você consegue ver a
diferença e a grandeza disso. Você tem a dimensão do que isso significa, mas também tenha senso de responsabilidade do que isso significa. Se você assistiu até aqui e também acredita que isso pode acontecer antes de 2034, comente. Eu creio. Para mais vídeos como este, inscreva-se no canal, siga o nosso Instagram e curta nossa página no Facebook.